Bom dia, alunos do Colégio Oitavo Ano. Vamos falar um pouquinho sobre a industrialização dos Estados Unidos e a sua população hoje. Bom, nós temos um índice aí, população dos Estados Unidos, industrialização e concentração urbana e os grandes cinturões agropecuários norte-americanos. Estados Unidos, população e industrialização. Aqui é muito importante a gente destacar a diversidade étnica em grande parte dos Estados Unidos, características que está sendo ampliado em função da migração hispânica. Então a gente vê vários tipos de povos, vários tipos de raças dentro da população dos Estados Unidos. População aproximadamente formada por 320 milhões de habitantes, aproximadamente, é a população americana, onde nós temos aí 35 habitantes por quilômetro quadrado dentro dos Estados Unidos. População dos Estados Unidos, ela vem crescendo, ó, de 1790, ela vem chegando, até chegar em 2010, ela está com 309 milhões, 2020 aproximadamente 320 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. A população norte-americana, porque nós estamos falando do país mais rico do mundo. Nós temos dentro da população dos Estados Unidos os cucarachas e os brazucas, que é a vigilância na fronteira entre Estados Unidos e México tem sido intensificada com o objetivo de deter o tráfico de pessoas e armas. E também nós temos que comentar também nesse momento agora que nos últimos 50 anos nenhum país enviou imigrantes para os Estados Unidos como o México, totalizando ao próximo de 12 milhões. Nós vamos ter aproximadamente 12 milhões de pessoas numa fronteira que quase 4 mil quilômetros separa os dois países. E hoje o presidente norte-americano atualmente fez um muro, né? Um muro dividindo o México dos Estados Unidos. Agora a gente vai falar sobre a industrialização e a concentração urbana. No mapa estão destacadas também as indústrias maquiadoras. O que é indústrias maquiadoras? Os Estados Unidos colocam as indústrias no México, fronteira com o México, aqui ó, na fronteira com o México, para poder ter mão de obra barata e a locomoção de transporte para voltar para os Estados Unidos com um preço muito mais barato. Ó. Essas indústrias montam no lado mexicano, contando com a mão de obra barata mexicana, as peças produzidas em território estadunidense. Isso são as famosas indústrias maquiadoras dentro do México. Os Grandes Lagos correspondem à região pioneira da atividade dos Estados Unidos. Nós temos aí também, para poder falar um pouquinho, quando a gente fala dos Grandes Lagos, as principais regiões industriais dos Estados Unidos, com destaque para o Nordeste, os Grandes Lagos e a Costa Oeste, beneficiada com a disponibilidade de carvão mineral e ferro. A região dos Grandes Lagos, oitavo ano, ela tornou-se um grande centro siderúrgico e industrial. As principais cidades que compõem o tradicional manufaturado Belt se encontram nessa região. Temos também aí a industrialização e concentração, principal cidade dos Estados Unidos. Nós temos Los Angeles, nós temos Detroit, nós temos Atlanta, New Orleans, Austin, Dallas, Tacoma, Port Thunder, e várias outras cidades. As principais cidades americanas. Industrialização e concentração urbana. Temos um mapa aí do Sunbelt. Sunbelt é o que? Produção agrícola dos Estados Unidos e industrial também. E os cinturões agropecuários. Me desculpem. Quando nós falamos de cinturões agropecuários, nós estamos falando, ó, primeiramente, cinturão do algodão, que nós falamos Cotton Belt, que está aqui de verde, ó. Nós temos aqui o cinturão do leite, o Dairy Belt, cinturão do milho, Corn Belt, cinturão do trigo, cinturão da fruticultura, Fruit Belt, cinturão da pecuária, Ranch Belt, e cinturão da policultura e criação de gado.
Os belts dos Estados Unidos seguem as melhores condições de clima, solos e acompanham os mercados consumidores. São desenvolvidos principalmente a partir do meio leste do território. Então aqui nós chegamos aqui à nossa conclusão, apresentação um pouquinho sobre os Estados Unidos. Estados Unidos da América, onde a gente está vendo os aspectos populacionais dos Estados Unidos. E também nós vamos ver na próxima aula agora os grandes motivos do crescimento econômico dos Estados Unidos. Aguardo vocês no aplicativo Zoom. Até logo. Fiquem com Deus.